Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sei que se eu quero desejar primeiro bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que esse não é um vídeo que eu tô acostumado a trazer aqui no canal, mas mas eu resolvi estar trazendo aqui para vocês. E hoje, galera, eu gostaria de comentar com vocês aqui sobre o sentimento da inveja, né? Então hoje vamos focar aqui na palavra de Deus e vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre a inveja. Então primeiro eu gostaria de fazer uma oração para você e sua família, antes de ler a palavra de Deus. Então vamos lá, e antes de tudo eu quero convidar vocês a se inscreverem aqui no nosso canal, deixar o seu gostei aí, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas, né, possam assistir, para que mais pessoas possam entender mais sobre a palavra de Deus, e ative o sino de notificação para que você fique sempre alerta quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Então vamos lá. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Então, pessoal, hoje eu quero falar sobre o livro de Números, capítulo 12, que diz que fala sobre Arão e Miriam, os irmãos de Moisés, que em certo tempo a Bíblia fala que eles pecaram contra o Senhor e tiveram consequências terríveis por causa desse pecado. Lá diz assim, lá no livro de Números, do capítulo 12, no versículo 1, diz assim: Miriam e Arão criticaram Moisés por causa da esposa etíope ou cuxita, pois Moisés havia se casado com uma mulher etíope. Aqui a Bíblia nos revela que Arão e Miriam começam a criticar Moisés por causa da esposa que ele havia se casado. Parece que de alguma maneira, por causa de alguma coisa, eles não estavam gostando muito bem daquele casamento, não estavam de acordo com o casamento que Moisés, com a mulher que Moisés havia se casado. E a Bíblia diz que eles criticaram Moisés por causa disso. Mas se vocês verem, lá no versículo 2, diz assim: eles disseram, será que o Senhor fala apenas com Moisés? Não falou também conosco? Quando você lê esse versículo, você começa a entender que eles estavam com inveja dele, ou seja, com inveja da maneira que Deus falava com Moisés. Por exemplo, é que nem acontece com a gente hoje em dia. Quando alguém se levanta e fala mal da gente, a gente tem duas opções. Ou a gente vai lá e toma para tirar satisfação, né? Arma um barraco, começa uma discussão ali, ou a gente ajoelha
e pede a Deus pela vida daquela pessoa. Ou seja, aqui na Bíblia mesmo fala que Arão e Miriam criticam Moisés da esposa que ele havia tomado e da maneira que Deus falava com Moisés. Ou seja, aqui deixa bem claro que eles não estavam incomodados com a esposa de Moisés. Aqui fala que eles estavam incomodados mesmo, era com a maneira que Deus falava com Moisés. Ou seja, quando a gente lê esse versículo, a gente começa a pensar assim e fala, existem até pessoas que sentem inveja da maneira como Deus trata certas pessoas. Existem até pessoas que começam a nos criticar, falar mal, falar um monte de calúnias contra a gente, só por causa da maneira que Deus nos trata. Mas eu vou dizer uma coisa aqui. Deus, ele ama todos. Nós todos somos filhos de Deus. Ele trata a gente da mesma forma. Mas existe pessoas que Deus escolhe para realizar uma tarefa. E até por isso, pode ter certeza que se levanta alguém com inveja, com pessoas que não estão de acordo com a escolha de Deus. É gente que começa a falar mal daquela pessoa, começa a falar da sua vida, falar do seu casamento, falar dos seus filhos. Mas só que se você parar para pensar, você vai perceber que essa pessoa não está incomodada com aquilo que você tem. Na verdade, essa pessoa está incomodada com a vida que você leva com Deus. Às vezes, em certas ocasiões, quando alguém fala mal da gente, quando alguém fala mal da gente pelas costas, às vezes a gente não tá nem sabendo de nada, mas algumas vezes a gente fica sabendo por outras pessoas que chega pra gente e fala, fulano tá falando mal de você aí, tá falando isso, falando aquilo. E aí dá um sentimento na gente que nos leva a tirar satisfação, saber por que aquela pessoa tá falando isso de você, né? Bom, tem hora que a gente não leva em consideração, mas tem hora que a gente se enfurece e arma um barraco ali, sai quebrando as coisas, sai, né? Assim, tudo para tirar satisfação. E olha que no versículo seguinte diz assim, lá no versículo 3 do capítulo 12 diz assim, ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer pessoa deste mundo. Ou seja, Moisés era uma pessoa calma, uma pessoa paciente, que pagava para não brigar. Ou seja, ele era uma pessoa muito paciente, que queria ver amor, a harmonia, não queria ver assim, discórdia entre parentes, né? E se você perceber, é que desde a terra do Egito, onde Deus tirou o povo hebreu das terras do Egito, o pessoal criticava Moisés por tudo. Um reclamava, a gente tá aqui no deserto, a gente não tem comida, não tem água para beber, não tem carne. Qualquer coisinha que acontecia, eles iam direto reclamar com Moisés. E agora que no capítulo 12 diz que dessa vez
quem estava criticando Moisés era Arão e Miriam, ou seja, os seus próprios irmãos, que era do mesmo sangue. E se você vê aqui, no versículo 3, diz que Moisés, a Bíblia deixa claro que Moisés era um homem humilde, e Arão e Miriam, sendo irmãos de Moisés, deveria saber disso. E olha que quando eles começam a falar da esposa que ele havia, ou seja, da mulher que ele havia se casado, eles falam da esposa etíope ou cuxita que ele havia se casado. E aí parece que o assunto foi prolongando demais, e aí chegaram à conclusão de que Deus falava apenas por Moisés. Ou seja, eles estavam com inveja, não pela esposa que Moisés havia se casado, ou seja, com a mulher que ele havia escolhido para ser sua esposa. Mas não, eles estavam com inveja da maneira que Deus tratava Moisés. E quando eu leio assim o contexto, eu percebo que há muitas pessoas que quando se levantam para falar mal da gente, às vezes não tem nem sequer o que falar, mas eles inventam desculpas só para falar mal da gente. Por exemplo, tá falando de um assunto, aí depois começa a falar de outro. É que nem aqui. Aqui fala que Arão e Miriam estavam criticando a esposa de Moisés, e depois eles começam a falar sobre como Deus tratava Moisés. Ou seja, aqui eles não tinham nada do que falar. Eles estavam com inveja de como Deus tratava Moisés, ou seja, no assunto de que ele casou com uma mulher etíope ou cuxita, não tinha nada a ver com o assunto. Eles só estavam incomodados da maneira que Deus falava com Moisés. Ou seja, que nem acontece com a gente. A gente pode estar vivendo assim da maneira mais justa, da maneira mais honesta. E aí chega alguém assim e fala: você fez isso, fez aquilo, que não sei o que, que não sei o que. Sendo que a gente mesmo não dá nenhum motivo para uma pessoa falar mal da gente, começar a nos criticar por causa de uma coisa, por causa de outra. E aqui e a Bíblia fala que eles falam mal de Moisés, e não fala que se Moisés ficou sabendo que eles estavam falando mal dele por causa da esposa da sua esposa. E a Bíblia não fala se ele ficou sabendo ou não, mas no versículo 3 diz que Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer pessoa deste mundo. E parece que se por um acaso ele ficou sabendo, ele não foi tirar satisfação. Ele simplesmente falou: eu não vou dar muita importância para isso. É que nem nós temos que fazer. Por exemplo, chega uma pessoa, começa a nos criticar, falar mal do seu casamento, falar mal dos seus filhos, falar mal da sua vida, do seu trabalho. É que nem nós temos que fazer como Moisés está fazendo aqui nesse contexto. Ele provavelmente percebeu que, ou melhor, ficou sabendo por outra pessoa que
seus irmãos estavam falando mal dele, falando mal da sua esposa, falando mal da sua vida com Deus, e ele simplesmente não foi tirar satisfação. É que nem nós temos que fazer. Nós não podemos nos preocupar muito com isso, porque se existe pessoas que falam mal da gente, é porque nós temos algo muito bom que eles queriam ter. Ou seja, o mais impressionante é que ninguém fica com inveja de você por causa de uma coisa ruim que você tem. Só fica com inveja de uma coisa boa. Por exemplo, ninguém vai ficar com inveja de você ter um carro todo quebrado, de você andar com roupas rasgadas, né? Que você não tem trabalho. Ninguém fica com inveja de você quando você tem uma coisa de ruim, mas quando tem uma coisa boa, aí começa a vir gente de lá, vir gente de cá, falando isso, falando aquilo. E aqui no contexto, aqui diz que Miriam e Arão criticaram Moisés por causa da esposa etíope ou cuxita que havia se casado. E depois eles começam a dizer: será que Deus fala apenas por Moisés? Não falou ele também conosco? É impressionante isso, porque tem gente que fica com inveja só pela maneira de Deus tratar umas pessoas diferentes. Eles começam a achar, Deus tem os seus favoritos, Deus ele gosta de um, mas não gosta de outros. Mas sendo que isso é pura mentira. Porque Deus, ele nos ama do mesmo jeito. Ele ama todo mundo da mesma maneira. Mas tem uns que ele escolhe, presta bem atenção no que eu estou dizendo. Ele ama todo mundo do mesmo jeito. Mas tem uns que ele escolhe para realizar uma tarefa. Mas o que eu quero dizer aqui para você é que até mesmo quando alguém fala mal de você pelas costas, Deus, você pode até não tomar conhecimento, não fica sabendo de nada, mas Deus, ele ouve. E ele ouve. E eu vou dizer uma coisa ainda, se você tem vida com Deus, você não precisa se preocupar com nada. Mesmo que uma pessoa venha, comece a te criticar porque você faz isso, que você faz aquilo, que você dá aquilo que você deixa de fazer, você tem que parar e pensar. Eu faço isso porque Deus me mandou. Por exemplo, você pode até não querer fazer aquilo que ele pediu, mas você resolveu fazer porque ele mandou. E aí quando começa a vir pessoas que começam a te criticar por isso, aí você vai e começa a falar, o pessoal tá me criticando aí, eu acho que eu vou parar de fazer essas coisas porque o pessoal tá falando mal de mim, tá me criticando, que não sei o que. Gente, para com isso. Para com isso de ficar com esse pensamento, o pessoal fica me criticando que eu faço isso. Gente, se Deus pediu para você fazer, você não tem escolha, você tem que ir lá fazer. Não é só por causa que uma pessoa tá incomodada com isso que você vai deixar de fazer. Se Deus pediu para você fazer, você não tem escolha, você vai lá e faz. Por exemplo, se Deus pediu para você ir à igreja, pediu para você orar, jejuar, você vai lá e faz. Se Deus pediu para você
Não importa, se Deus pediu para você fazer uma coisa, você vai lá e faz. E não importa se vem pessoas que saem falando que você, aquilo que você fez ou aquilo que você deixou de fazer. Mas não, você está fazendo porque Deus te mandou, né? E aqui no versículo seguinte, diz que Deus se irou. Que diz assim no versículo 4: de repente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam. Ou seja, quando eles estavam falando da esposa de Moisés, até estava normal, porque isso aí Deus tolera. Enquanto tem alguém falando da vida que você tem, daquilo que você possui, daquilo que você conquistou, isso aí Deus tolera. Mas se resolverem tocar na sua vida com Deus, essa peleja já não é mais sua. E esse foi o erro de Arão e Miriam. Quando eles começam a falar da esposa de Moisés, eles falam que Moisés havia se casado com uma mulher e parece que eles não estavam gostando do casamento. E aí depois eles, por exemplo, quando eles falam da esposa de Moisés, tava até, não tinha nenhuma importância. Mas quando eles foram falar da vida de Moisés com Deus, aí eles arrumaram problemas para a vida deles, porque é assim, enquanto tem gente falando mal de você, te criticando por aquilo que Deus mandou você fazer, Deus ele vai lá e resolve aquela situação. Deus ele ao mesmo tempo ele é juiz e advogado. Se tem gente que fala mal de você por alguma coisa que Deus mandou você fazer, ele vai lá e resolve com aquela pessoa. E, por exemplo, aqui na Bíblia fala, aqui na palavra de Deus diz, aqui no versículo 4, de repente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: saiam todos os três e vão à tenda da reunião. E saíram os três, e o Senhor desceu numa coluna de nuvem e se pôs à entrada da tenda. Chamou Arão e Miriam. Agora Deus aqui nesse momento ele vai ter uma reunião aqui com os dois. Por exemplo, ele está lá na entrada já esperando os três. Por exemplo, ele chama Arão, Miriam e Moisés. Agora, por exemplo, ele vai conversar com Arão e Miriam. Por exemplo, primeiro ele conversa primeiro com Arão e Miriam, os quais estavam falando mal de Moisés. Ele vai e diz a Moisés, ele vai e diz a Miriam e Arão. Lá no versículo 6 ele disse: ouça agora com atenção nas minhas palavras. Se entre vós há um profeta, eu, o Senhor, me manifesto a ele em visões e em sonhos. Eu lhe falo, mas não é assim com meu servo Moisés, que é um homem de confiança em toda a minha casa. Aqui o que Deus quis dizer? Ele diz que quando há profetas entre nós, ele se revela por meio de sonhos ou por visões. Mas com Moisés era diferente. Com Moisés ele conversava face a face. E aqui ele vai e continua dizendo, aqui no versículo 7.
Mas não é assim com meu servo Moisés, que é um homem de confiança em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele contempla a forma do Senhor. O mais impressionante disso é que quando alguém fala mal de você e você não vai, resolve nem tomar satisfação, não leva isso em consideração, Deus, ele leva. E ele vai pesar a mão de quem está falando mal de você, seja pelas costas, seja alguém que está assim falando mal de você assim para você mesmo assim de cara assim, chega para você e fala que você é isso, fala que você é aquilo. E esse foi o erro de Miriam e Arão com relação a Moisés. Porque é o seguinte, você eles podem até, por exemplo, se tiver alguém para falar mal de alguém, eles podem até falar mal de você, pode falar mal da sua esposa, pode falar mal dos seus filhos, do seu casamento, da sua casa, do seu carro, pode falar mal daquilo que você tem. Mas eles não devem falar mal da vida que vocês têm com Deus. E esse foi o erro de Miriam e Arão. Quando eles estavam falando da esposa de Moisés, ele não levou em consideração, mas quando eles falaram mal da vida de Moisés com Deus, aí que eles arrumaram problemas para eles mesmos. Outra coisa também que Moisés nos ensina é que quando uma pessoa nos trata mal, que fala mal da gente, que faz coisas ruins com a gente, né? A gente não tem que fazer nada. A gente tem que entregar nas mãos de Deus e Ele que vai resolver vai resolver essa questão com aquela pessoa. Eu também quero falar uma coisa aqui também, que está lá em Provérbios, do capítulo 20, versículo 22. Lá diz o seguinte: não digas, vou me vingar-me do mal. Confia no Senhor e Ele te salvará. Ou seja, aqui diz para a gente não se preocupar com qualquer coisa que acontece de ruim com a gente, mesmo que seja da parte de alguém, né, que vive a vida fazendo mal pra gente. Mas a gente não, por exemplo, quando alguém fala mal ou nos maltrata, a gente não pode devolver na mesma moeda. Porque tem gente que faz, quer saber, eu vou fazer igual Eliseu, eu vou fazer igual Eliseu, eu vou que venham as ursas aí, devorem eles e tá. Não, gente, não faça desse jeito. Coloque nas mãos de Deus e tudo será resolvido da melhor maneira. E outra coisa, lá no livro de Mateus, do capítulo 5, versículo 32, lá Jesus Cristo nos ensina: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu vos digo, não devereis resistir aos maus. Pelo contrário, se alguém te bater na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Se alguém quer processar-te para te tomar a túnica, deixa-lhe também o manto. Se alguém te forçar a caminhar com ele 1000 passos, caminhe 2000 com ele.
E lá do versículo 43, lá diz também: vós sabeis que foi dito, amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai celeste, que faz nascer o sol para os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. E lá no versículo 46 diz assim: de fato, se amais os que vos amam, que merecimento tereis? Ou seja, se você amar somente quem te ama, que recompensa você terá? Por exemplo, e por que eu estou falando isso? Porque aqui, lá no livro de Números, do versículo 9, lá diz assim: e a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de cima da tenda, Miriam ficou leprosa, e sua pele estava branca como a neve. Olha só para vocês verem. Aqui está a prova clara que a gente não deve tomar satisfação. A gente tem que colocar nas mãos de Deus e Ele vai resolver aquela questão com aquela pessoa que tem te maltratado. E aqui no versículo seguinte, a gente vê que Moisés ele vai interceder pela vida da sua irmã. Ou seja, que quando Deus chama os três para conversar, ele diz o seguinte: escute com atenção o que vou dizer. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, me manifesto a ele em visão e em sonhos. Eu lhe falo através de sonhos e visões. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é um homem de confiança em toda a minha casa. Com ele eu falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele contempla a forma do Senhor. E ele vai e pergunta a Miriam e a Arão: como, pois, vos atrevestes a criticar Moisés, meu servo? Ou seja, por que vocês falam mal do meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? E depois disso, nós vemos que o Senhor se retirou-se do meio deles, e diz que assim quando ele se retirou ali do meio dos três, de Moisés, de Arão e Miriam, a Bíblia fala que Miriam ficou leprosa e a sua pele estava branca como a neve. E Arão voltou-se para Miriam e viu que esta estava leprosa. Então Arão disse a Moisés: eu te peço, meu Senhor, não nos faça carregar a culpa deste pecado, porque agimos como loucos e pecamos. Que ela não seja como um natimorto, ou seja, como um aborto que sai do seio materno com a metade da carne já consumida. E agora aqui está com Moisés. E agora o que ele faz? Ele poderia muito bem ter falado: bom, o que eu posso fazer? Vocês falaram mal de mim, ficaram falando mal da minha esposa, me criticaram, então é consequência de vocês, se virem para lá. Mas não, ele faz diferente, porque aqui fala que ele era muito humilde. E aqui o que ele faz? Ele vai interceder pela vida da irmã. Olha só para vocês verem o coração do homem. Aqui
ele diz assim para Deus: ó Deus, eu vos peço que a cures. Ou seja, ele vai interceder pela vida da sua irmã, que algum tempo depois já havia falado mal dele, já havia falado um monte de calúnia, inventando um monte de coisa, por exemplo, falando da esposa de Moisés que não tinha nada a ver com eles, porque eles estavam incomodados mesmo, era com Moisés. E aqui, quando Deus castiga Miriam, Moisés ele vai pedir a Deus para ter misericórdia dela. E é por isso que Jesus Cristo nos ensina que devemos amar nossos inimigos e orar pela aqueles que nos perseguem, ou seja, orar pela aqueles que nos fazem mal. E ele ainda diz que para nós não julgar e não condenar, para que não sejamos condenados, nós devemos perdoar, para que sejamos perdoados. Pois com a mesma medida que você mediu o seu próximo, você vai ser medido. Ou seja, com aquilo que você usou para criticar o seu próximo, Deus vai usar para te criticar também. E outra que isso não é da minha parte. É da parte da palavra de Deus, porque está na minha Bíblia e está na sua. Não, essa palavra não é minha. Está na Bíblia, ou seja, está na minha e está na sua. Bom, e aí a partir daí nós vemos que Moisés ele pede a Deus para ter misericórdia de Miriam, a sua irmã, né? Ele diz: ah, Deus, eu peço que a cures. Mas o Senhor, lá no versículo 14, diz assim: e o Senhor respondeu a Moisés: se seu pai lhe tivesse cuspido no rosto, não ficaria ela coberta de vergonha durante 7 dias? Que ela fique, pois, excluída por 7 dias do acampamento, e depois será readmitida. Ou seja, mesmo que Moisés tenha intercedido pela vida da sua própria irmã, Deus mesmo assim manteve a sua sentença de pé. Por exemplo, Moisés poderia até implorado a Deus, ter pedido a Deus para curar Miriam da lepra, mas mesmo assim Deus manteve sua sentença de pé. Por exemplo, Moisés falou: oh Deus, eu te peço que a cures. Eu peço que tenha misericórdia dela. Não permita que ela fique assim, doente. Cure ela, Senhor. Mas Deus vai lá e fala para ele: não, ela vai ficar leprosa 7 dias. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? É que, assim, mesmo que existem pessoas que falam mal da gente, e que Deus, você vai, deixa tudo nas mãos de Deus, ele vai, castiga aquela pessoa. Mesmo a gente sabendo que a gente é inocente, que a gente não tem culpa, a gente vai lá e intercede a Deus pela vida daquela pessoa que nos tem feito mal. E Deus, mesmo assim, ele mantém a sua sentença. Então, o que nós devemos aprender é isso. É que quando alguém nos trata mal, a gente tem que tratá-la com bem. Ou seja, quando vier uma pessoa falar isso, falar aquilo da gente, nos agride, nos maltrata, a gente tem que fazer diferente. Nós temos que tratar aquela pessoa do bem com o bem, porque a Bíblia mesmo diz que não devemos pagar o mal com o mal, e sim com o bem. E foi aqui que Moisés fez. Miriam
Miriam pagou ele com mal, mas ele pagou com bem. E a partir daí, no versículo 15 do capítulo 12 do livro de Números, no versículo 15, diz assim: E Miriam ficou durante 7 dias excluída do acampamento, e o povo não se pôs a caminho enquanto Miriam não foi readmitida. Depois disso, o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Então, eu já vou falar mais umas coisas aqui. É que se você tiver que falar mal de alguém, é pra você mesma que eu tô falando. Se você costuma ficar com ódio de alguém, com rancor, com raiva, se você fica assim com uma pessoa a ponto de desejar para ela o mal, criticá-la, falar mal dela, tratá-la mal, se você for fazer isso, fale mal daquilo que ele tem e não daquilo que ele tem assim de objeto, assim, daquilo que ele tem na terra, mas não fala da vida que ele tem com Deus, porque senão aí não vai ter quem te ajude não, filho. Só Deus para ter misericórdia de você. Porque o que eu tô dizendo tá aqui na minha Bíblia, tá na sua, que se você for falar mal de alguém, toca na pessoa, mas não toca no ministério. Ou seja, e para finalizar o vídeo, eu quero dizer, gente, não fica com inveja se Deus escolheu o seu irmão mais novo. Por exemplo, você é mais velho, tem irmãos mais novos aí. Não fica com inveja se ele tem alguma coisa de bom e você de ruim. Faça diferente. Agradeça por aquilo que você tem. Não fica, né? Não fica assim querendo aquilo que seu irmão tem. Por exemplo, não fica querendo a roupa que ele tem, os brinquedos que ele tem, né? Se você for uma criança, né? Agora, se você for adulto, não fica querendo a esposa que ele casou, não fica querendo a casa, não fica querendo o carro, né? Porque isso aí ele conquistou, isso aí foi ele que conquistou. Porque assim, existe pessoas que quer o resultado, mas não quer o esforço que é feito para ter o resultado. Porque assim, por exemplo, você levanta cedo, trabalha duro, aí tá com dinheiro no bolso. Aí tem pessoas que falam: "Ah, eu queria ter esse seu dinheiro". Mas só que essa pessoa não trabalha, gente. Vocês estão entendendo que eu tô querendo trazer aqui para vocês na mensagem de hoje? É que independente da situação, se uma outra pessoa assim próxima de você tenha tido algo bom, não fica, né, não fica com inveja, não fica cobiçando aquilo que ele tem, né? Peça a Deus para te livrar de todo esse sentimento ruim, te livrar da inveja, da cobiça, né? De todo esse sentimento assim. Para de ficar reclamando daquilo que você tem e ficar olhando para aquilo que o seu próximo tem. Para com isso, gente. Você tem que começar a agradecer a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que você conquistou, né? Não fica querendo aquilo que seu próximo tem, não. Bom,
E para finalizar esse vídeo, eu quero dizer mais uma coisa. Você não está indo muito bem com seu, né, com seu padre, não está indo muito bem com seu pastor ou com qualquer líder religioso que você tenha, não está indo muito bem assim com seu líder, não tá, a sua relação com ele não está indo muito bem, eu vou te dizer uma coisa. Não caia nessa de falar da vida dele. Tá? Não caia nessa de ficar falando, ele faz isso, ele faz aquilo, ele deixa de fazer isso, que não sei o que não sei o que. Tá? Não caia nessa armadilha de sair falando dos outros, de sair falando daquilo que a pessoa tem, daquilo que não tem. Tá? Sabe o que vocês devem fazer? Eu vou dizer. Peça direção a Deus. Vou repetir. Peça direção a Deus e vai para outro lugar. Mas não toca não, tá, gente? Mas não toca não para você também não se queimar. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Peça direção a Deus. Pede para ele te guiar em outro caminho. Não, porque você pode acabar se arrependendo, como aconteceu com Miriam aí, ó. Falou mal do irmão, da vida que ele tinha com Deus, ficou leprosa, e por 7 dias. E sem contar que a lepra é uma doença terrível. E outra coisa também, tem muita gente que pergunta por que Deus castigou só Miriam e Arão saiu impune. Isso porque provavelmente Miriam, que estava indignada ali da relação com Moisés com Deus e acabou induzindo seu irmão a falar contra o seu irmão, contra o seu líder aí. E por isso que ela foi castigada. Mas então, gente, vocês gostaram desse vídeo? Então eu peço, por favor, que deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo, compartilhe com mais pessoas aqui, com qualquer pessoa que você conheça, compartilhe no seu Facebook, Instagram, no WhatsApp também, né? Vamos compartilhar as mensagens aqui da palavra de Deus. Então, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que isso ajuda aqui no canal aqui. Isso ajuda aqui no nosso canal aqui no YouTube. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa palavra com Deus aqui. Então fique com Deus. Que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. E que Deus te abençoe.